Olá, queridos, muito bom dia a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mais uma vez sobre a sua vida. Louvado seja Deus que nos proporciona mais um dia abençoado nesse domingo, que eu já profetizo ser o melhor domingo das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você que está em casa, você que vai trabalhar, você que vai fazer qualquer tipo de atividade, que o Senhor te abençoe nesse dia muito abençoado. Você já agradeceu a Deus por mais um dia que Ele está nos concedendo de vida? Se ainda não fez, agradeça, porque Deus tem sido bom em nossas vidas. Estamos juntos novamente para compartilhar mais um café diário. E hoje, sem exceção, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E conto com a sua colaboração. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. O texto que nós iremos compartilhar hoje no nosso café diário se encontra no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Amém? Meus queridos irmãos, ouvinte da palavra do Senhor, quem conta essa parábola aqui não é outro a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele aqui está tentando ensinar para os seus discípulos que a palavra de Deus, que o reino de Deus, ele é dado a todos os homens. Não existe nenhum ser humano na face dessa terra que não receba a oportunidade da salvação. Jesus morreu por todos os homens, mas a salvação não vai ser para todos, porque nem todos irão receber essa salvação de bom grado. A salvação da morte de Cristo da cruz dá ao homem o acesso à salvação, mas muitos não serão salvos, não porque não terão acesso à palavra, mas porque rejeitarão a salvação. Ouvirão sobre a morte de Cristo na cruz, sobre o seu sacrifício, e o rejeitarão. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola comparando o reino de Deus a uma semente que é lançada em vários ambientes. E cada um desses ambientes representa um tipo de coração. A palavra de Deus, ela é lançada no coração de pessoas que são como pedra. E você sabe que quando nós tentamos
convencer alguém que já tem o seu coração, que já tem a sua própria verdade, ela significa que o seu coração é como pedra. Ou seja, aquela palavra que você vai lançar, ela não vai ter tanta eficácia. Vai ter, na verdade, uma rejeição. Essa semana mesmo, na terça-feira, eu estive indo pregar onde meu pai mora e aproveitei a oportunidade, fiquei com ele lá alguns momentos, algumas horas. E meu pai, ele tem um bar e tinha um senhor lá bebendo que já estava já embriagado, e meu pai fala que eu prego a palavra de Deus, e esse rapaz queria debater comigo a palavra de Deus, querendo discutir. E eu percebi que, na verdade, não queria ouvir sobre Cristo. Porque, querido, eu não vou discutir a palavra com ninguém. Se alguém chegar para mim e dizer assim, ó, eu já conheço a palavra de Deus, amém. Viva a sua verdade. Viva aquilo que você acredita. Eu não vou discutir religião, eu não vou discutir quem conhece mais. O meu propósito aqui no Café Diário, o meu propósito aqui nas oportunidades que eu tenho pessoalmente quando eu encontro com alguém, é que se aquela pessoa estiver disposta a ouvir a palavra de Deus, eu vou pregar, eu vou falar para ela. Mas se eu perceber que a pessoa tem uma rejeição, há uma diferença entre dúvidas. Eu não entendo, Ricardo, tem como você me ajudar? Há uma diferença entre dúvida e há uma diferença entre arrogância. A pessoa que acha que conhece tudo, que é o conhecedor, e eu não sou assim. E também eu não tolero e não vou conversar com pessoas que se acha dona da razão. Infelizmente, aquele rapaz ali, que já estava sob efeito de álcool, que normalmente a gente não deve nem conversar com pessoas que estão nesse extremo, ainda mais falar sobre religião, falar sobre Bíblia. E eu me retirei, não dei muita atenção. Então, para você ver, você tem a palavra de Deus, que é uma semente, e você joga sobre as pedras, ou seja, não vai ter eficácia nenhuma. Aquele local, aquele coração, aquele ambiente não está propício a receber aquela palavra e fazer com que aquela palavra venha gerar frutos. Ou seja, um coração de alguém que venha produzir coisas positivas através daquela palavra. Então, o primeiro terreno que recebe a palavra de Deus são os corações duros. Mas mesmo essas pessoas tendo um coração duro, não significa que Deus não possa mudar. Há pessoas que a gente vai encontrar pelo meio do caminho que elas terão seu coração duro, não vão querer receber, mas a palavra de Deus, ela é como a água que bate na rocha. A água que bate na rocha insistentemente, com o tempo, ela vai moldando aquela pedra. Com o tempo, aquele coração vai sendo moldado. Porque a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 26 ao versículo do número 27. O Senhor falando, né? Eu vos darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. E removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Pois porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Ou seja, Deus, Ele tem o poder de transformar qualquer terreno, ou seja, o coração do homem duro, que rejeita a sua palavra. Deus pode mudar o coração do homem. Basta que o homem, ele reconheça que precisa ser mudado. Deus jamais vai forçar uma transformação a ninguém. Deus jamais vai forçar uma transformação a ninguém. Mas quando o homem reconhece, Deus, eu não tenho capacidade. Ou então quando eu encontro com alguém, diz, Ricardo, eu não consigo ter fé. Eu não consigo acreditar. Tudo que você está falando aí para mim é bonito. É gostoso de ouvir. Mas eu não consigo acreditar. Através do Espírito Santo, da insistência, Deus transforma todo o coração duro em um coração que volte a sentir a sua presença.
Então, para você, meu querido, que tem um coração duro, que talvez não acredite em nada, Deus pode mudar a tua vida. Deus pode fazer você ser um grande servo dele. Mas precisa você primeiramente reconhecer que você precisa mudar. O segundo terreno, o primeiro, a semente jogada sobre a pedra. O segundo, a Bíblia diz no texto que nós lemos, Mateus capítulo do número 13, a partir do versículo 18. A Bíblia diz que o segundo terreno, que é o coração do homem, a semente, que é a palavra de Deus, foi lançada sobre os espinhos. Olha que interessante. Todos nós sabemos que uma semente, ela pode sim gerar em meio aos espinhos. O problema é se essa semente ela vai sobreviver. Porque se a semente ela vai gerar, mas o problema é que a semente ela vai ser danificada por causa dos espinhos. E que espinhos são esses? A Bíblia mesmo responde. Olha o que a Bíblia fala. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a pessoa ela ouve a palavra de Deus, ela recebe até com alegria. Só que ao mesmo tempo que ela recebe a palavra com alegria, ela também se seduz. E aquele coração da pessoa, que é como um terreno espinhoso, ela também fica atraída tanto pelas coisas de Deus, como pelas coisas do mundo. E essa pessoa tenta associar, ou seja, unir o útil ao que ele entende como agradável. Ou seja, ele entende que dá para servir a Deus e também ficar no mundo. É como algumas religiões que adota o adepto de que eu posso muito bem servir a Deus, estar dentro da igreja, dar meus dízimos, minhas ofertas, minhas orações, fazer minhas preces, e logo em seguida eu posso ir para a balada, eu posso trair minha esposa, eu posso ter mais de uma mulher, eu posso ter mais de uma família, eu posso ter meus trambiques, posso ter uma vida totalmente diferente do que eu sou lá dentro da igreja. Por quê? Porque o que importa é aquele momento em que eu passo na igreja. Ali eu tenho que ser santo, ali eu tenho que ser devoto, ali eu tenho que servir a Deus. Deus não quer saber da minha vida fora da igreja. Deus só quer saber da minha vida dentro da igreja. Isso é um coração de terrenos espinhoso. Deus, ele não somente nos quer, querido, o coração, como muitos dizem por aí. Deus nos quer na totalidade. Deus quer que você seja a mesma pessoa que você é dentro da igreja, Ele quer que você também seja lá fora do mundo. Não dá para servir a Deus e ao mundo. Não dá para ser de Deus e do mundo. Deus quer que nós sejamos seus. Deus quer que nós servimos Ele na totalidade. Não dá para unir Deus e o diabo, não dá para unir Deus e os prazeres do mundo, não dá para unir Deus e as coisas que nós queremos. A Bíblia diz que Jesus fala: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias, quem quer seguir a Cristo tem que fazer sacrifícios e mortificações da sua vontade, dos seus prazeres e dos seus desejos para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, não é fácil. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele declara que em tudo nós devemos dar graças a Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fortalece em todas as nossas fraquezas. Filipenses capítulo 4, versículo do número 13, ele diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ou seja, eu não deixarei de ser tentado pela vontade das coisas do mundo. O fato de eu estar dentro da igreja não significa que eu me tornei um robô santo, intocável, não. A Bíblia diz que Ele me dará força para resistir os ataques de tentações e provações.
Há momentos em que alguns a gente vai achar que não vai conseguir vencer, mas a graça dele nos fortalece. E para nós fecharmos esse café diário, ele diz no final: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra de Deus. É tão bom quando a gente encontra pessoas de corações abertos a ouvir a palavra de Deus. E não somente de ouvir, mas que querem viver aquilo que eles estão ouvindo. Que tem fome, que tem sede. E eu faço um convite para você que já é crente ou que não é, que está quase vindo. Eu quero dizer para você nessa tarde, querido, que Deus tem uma palavra de salvação para a sua vida. Cristo morreu na cruz para te salvar de uma eternidade de sofrimento. A maior alegria que tem é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nada desse mundo pode substituir aquilo que foi conquistado na cruz. Por isso te convido nessa tarde que o seu coração esteja aceitável à palavra de Deus, porque eu tenho a plena certeza que o Senhor fará coisas maiores na sua vida. Mas abra o seu coração. Abra o seu coração para ouvir, para receber. Tenha fome, tenha desejo, tenha sede de aprender sobre Cristo, e Ele se revelará para a sua vida. Porque eu tenho a plena certeza, querido, que quando Deus te abrir os teus olhos, você não vai querer mais saber da sua vida paralela lá fora. Então fique com essa palavra, que em nome de Jesus você seja muito abençoado, e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.